Então, André, temos ainda os filtros para alterar as cores, não é verdade? Não, para alterar as cores não se utilizam os filtros. Os filtros têm uma outra função, a de corrigi-las eventualmente ou melhorar o contraste de uma imagem. Queres que te dê uma pequena ideia? Por que não? Até porque vi num catálogo que com três filtros se possam obter efeitos verdadeiramente especiais, tipo céus cor de tabaco, arco-íris, luzes, pontos de luz com estrelas. Sim, agora deixamos por uns instantes os chamados filtros criativos, até porque acredito que os filtros realmente úteis são poucos e a criatividade não deve passar por um filtro com um falso arco-íris desenhado. Falemos, Ok. em vez disso, dos essenciais, dos úteis e partimos de onde quiseres, do preto e branco? Sim, ensina-me lá. Vá. Bem, estás a ver, a sensibilidade do olho humano diferencia-se da sensibilidade do filme. Praticamente o nosso olho, como já disse antes, tem uma sensibilidade que oscila nas frequências de comprimento de onda do azul puro ao vermelho. Obviamente que não é igual em todo este arco de comprimento de onda. É mais baixa nos extremos, nos comprimentos de onda correspondentes ao azul e ao vermelho, e tem um pico na parte central. Vê aqui este gráfico em forma de sino. A parte mais alta é a que nos comprimentos de onda corresponde ao verde, enquanto o filme representado por outra linha no gráfico tem uma sensibilidade cromática que é mais ou menos, digamos, equivalente nos vários comprimentos de onda. Portanto, em relação ao nosso olho, é muito mais sensível nas zonas do azul e do vermelho e tem um pouco menos de sensibilidade nas áreas centrais, as correspondentes ao verde. Isto contém uma produção cromática nas fotografias que, muitas vezes, não é como esperarmos ao ver uma cena e decidirmos fotografá-la. Além disso, a sensibilidade do filme, que também se pode estender ligeiramente no ultravioleta, isto é, o comprimento de onda antes do espectro visível e no infravermelho, ou seja, aquele imediatamente depois do vermelho. Podem ser mesmo os filtros que servem para limitar a sensibilidade do filme, para não introduzir inconvenientes na fotografia, porque não os conseguimos ver. Esta é a principal utilização dos filtros UV, mas falamos disso mais tarde. Hum. De qualquer modo, no preto e branco utilizam-se geralmente filtros de cor. Porquê? Mesmo se fizermos imagens a preto e branco, o papel do filme é o de restituir os tons de cinzento à variedade de tons da imagem que estamos a fotografar na maneira mais correta possível. E, portanto, a cada cor da nossa cena deverá ser acrescentado um determinado valor de cinzento. Considera que existem cores como o vermelho e o verde que percebemos como estando muito longe entre si, mas estas cores arriscam-se a obter o mesmo nível de luminosidade ou o mesmo nível de tons de cinzento sobre o filme. Hum. Portanto, pode ser útil inserir filtros coloridos que servem para filtrar e, em parte, para limitar a sensibilidade do filme, fazendo prevalecer uma cor mais do que outra. Se eu, por exemplo, inserir um filtro de cor vermelha, praticamente vou cortar todos os comprimentos de onda que precedem o vermelho e passarão para o interior da minha objetiva apenas os comprimentos de onda do vermelho e todas as outras serão reproduzidas com tons de cinzento muito mais baixos, uma vez que vou baixar a sensibilidade do filme para as outras cores cromáticas. Isso é tudo muito interessante, mas podes dar um exemplo prático? Bem, mesmo se estivermos a fotografar a preto e branco, o filme é pancromático, isto é, sensível a todas as cores do espectro luminoso, e nós devemos procurar tornar a visão de cada cor num tom de cinzento diferente. Hum. Então, por exemplo, se estivermos a fotografar, lembras-te, demos mesmo o exemplo da joaninha sobre a folha Sim. verde? Vamos ver um exemplo simples. Tomemos uma flor vermelha sobre um fundo de folhas verdes. Hum. Os nossos olhos veem-nos separados de forma bastante nítida, pois têm umas cores bastante contrastantes, mas quando se fotografam com um suporte de preto e branco, arriscamos a ter tonalidades de cinzento muito semelhantes. Para evitar este problema, introduzimos os filtros de cor. Por exemplo, se fotografamos esta cena com um filtro vermelho diante da nossa objetiva, a flor ficará de uma tonalidade muito clara, pois é vermelha, enquanto as folhas que estão atrás serão reproduzidas de uma maneira muito escura. Ou então podemos fazer o contrário e utilizar um filtro verde que vai aclarar as folhas e representar a flor com tonalidades muito escuras. E o que é que tenho de fazer para verificar o efeito de um filtro sobre a foto antecipadamente? Olha, esta é a roda das cores de Isaac Newton, e as cores que estão do lado oposto nesta roda são as chamadas cores complementares. Portanto, o amarelo é o complemento do azul, o verde é o complemento do magenta e o vermelho é o complemento do ciano. Se montar um filtro colorido na nossa máquina fotográfica, vamos aclarar aquela cor e tornar as tonalidades mais escuras na cor complementar. Fantástico! Sim, mas tenha atenção porque este fantástico tem os seus limites. Bem parecia que havia aldrabice. Não, não se trata de aldrabice, é o fator filtro que está em causa.
O que é isso? O fator filtro, olha, cada filtro age, como te dizia, cortando os comprimentos de onda do espectro luminoso e este comporta ainda uma redução da luz que entra no interior da nossa máquina fotográfica, comportando variações a considerar na exposição sempre que montamos um filtro, pois a luz que entra através da objetiva será reduzida. Porque é necessário conhecer o fator filtro. Não pensamos automaticamente no fotómetro a compensar pela diferença da luz. Com efeito, o fotómetro TTL da tua máquina fotográfica consegue compensar as quebras de luz. O problema é que as células fotométricas são sensíveis em igual medida a todos os comprimentos de onda. Hum. E uma vez que vais inserir um filtro diante da tua objetiva, arriscas a tirar alguns e, portanto, o fotómetro poderá dar-te valores de leitura errados. Convém, portanto, efetuar a leitura antes de colocar o filtro diante da máquina fotográfica e depois fazer as correções à exposição baseando-se no fator filtro. O fator filtro é um número que geralmente é reproduzido na montagem do filtro ou sobre a confecção e exprime no stop os valores exposimétricos que o filtro vai tirar da leitura do teu exposímetro. Hum. Então, se o fator filtro, por exemplo, for 3, trata-se de fazer a medida da luz e depois sobreexpor com 3 stop para reequilibrar a quebra de luz devido ao filtro inserido. Mas faz ainda sentido mesmo na fotografia digital, onde posso modificar a imagem como desejo na pós-produção? Sim, olha, antes de mais, pode-se fotografar a cor mesmo sem ser no digital, havendo ainda quem fotografe com filme e, portanto, a utilização de filtros é importante. E, além do mais, existem determinados filtros que fazem correções que seriam impossíveis simular no digital, ou só se poderia provar ter efeitos semelhantes, mas sem chegar aos mesmos resultados. Então, qual é o primeiro filtro que me aconselhas a comprar? Bem, seguramente o polarizador. Olha, este aqui é um dos filtros mais úteis porque tem também um efeito que não se pode imitar, ou seja, na pós-produção através de software. Ah, não? A sua função é de eliminar os reflexos da superfície refletora. Permite-te, se tiveres de fotografar através de uma vitrina, por exemplo, evitar o reflexo que é produzido sobre o vidro ou tirar os reflexos de uma superfície de água quando fotografas no mar. Vai fazer isso praticamente rodando a argola frontal e permite-te controlar o grau de polarização e, portanto, controlar a que nível eliminar estes reflexos. É utilizado ainda noutros casos. Uma das suas funções principais é descurecer o céu. Praticamente elimina o reflexo nas pequenas partículas de umidade presentes no ambiente que teriam tendência a fazer parecer o céu muito mais claro. Portanto, polarizando a luz e eliminando o reflexo sobre estas pequenas partículas, o céu retoma o seu azul pleno. Esta é uma função muito útil, mesmo no preto e branco, além de na cor. Boa, boa. Ora, há dois tipos de polarizadores, circulares ou lineares. Não é que um seja mais eficiente que o outro, apenas que alguns dispositivos autofocos poderão ser postos em dificuldade pelos polarizadores lineares e, portanto, devem utilizar circulares que são mais caros, uma vez que têm um procedimento de fabrico bem mais complexo. De qualquer modo, com máquinas autofocos, é aconselhável utilizar polarizadores circulares. Podes mostrar-me? Obrigado. E se não houver sol? Bem, se não houver sol, é seguramente aconselhável utilizar o polarizador, porque lembras-te do que falámos sobre o fator filtro? O polarizador tira muito stop de exposição. E, portanto, quando há sol é bastante penalizante tê-lo na máquina, porque te obriga a disparar os diafragmas mais abertos ou com tempos mais longos, o que é de evitar. Além do seu efeito de polarização na ausência de sol é quase inexistente. Além do polarizador, há outras maneiras de escurecer o céu? Sim, por exemplo, poderias usar os filtros degradê. São filtros que têm uma densidade variável, com uma parte mais escura e uma outra que a pouco e pouco chega a ficar transparente. Existem filtros com vários níveis, onde a passagem é mais ou menos forte e mesmo de várias colorações. Alguns destes são utilizados para colorir mesmo o céu e dar-lhe o efeito de um pôr do sol, cor de fogo ou algo semelhante. Podemos dizer que o mais útil é o de densidade negra, praticamente aqueles cinzentos que têm como única função compensar a diferença de exposição entre a paisagem e o céu, quando o céu está muito claro. Inserindo o fator filtro da parte escura, consegue-se subexpô-lo e, portanto, torná-lo mais escuro na imagem final. Mas desculpa, porque é que um é redondo e outro quadrado? Olha, são sistemas diferentes de filtros. Esses já vêm montados diretamente na argola da objetiva. Tem uma rosca que se coloca no lugar da tampa. Este tipo de filtro precisa de um suporte, geralmente com a possibilidade de se rodar para orientar o filtro, e são inseridos numa placa à frente da objetiva no interior deste suporte. Ah, estou a perceber. Então, depois há outros que são completamente cinzentos, a que chamamos Neutral Density.
Filtros estes que, por sua vez, têm a função de baixar o nível de exposição do interior do fotograma. Geralmente são utilizados perante uma forte luminosidade ou quando se utilizam filmes de altíssima sensibilidade. E o filtro Skylight? Tenho um amigo que me aconselhou a tê-lo sempre colocado na objetiva. Está certo Mas que ou amigos não? são esses, Anthony? Foi o que Olha, ele os disse. filtros UV e os Skylight são filtros que à primeira vista parecem transparentes, mas na realidade têm a função de eliminar a parte dos comprimentos de onda dos ultravioleta, não perceptíveis pelo nosso olho, mas que poderiam degradar a qualidade da imagem na presença de pó atmosférico que reflete parte da radiação UV. Mas faz assim uma diferença tão grande? Sim, mas são, como todos os filtros, só são úteis quando realmente são necessários. Digamos que o conselho do teu amigo de mantê-lo sempre montado não é assim tão bom, porque tu já estás a utilizar uma ótica com lentes de alta qualidade, estudadas para executar na perfeição o seu papel. Sobrepor outras superfícies de vidro que vão fazer refração entre os raios luminosos que passam do ar para o vidro, leva inevitavelmente a defeitos e a uma perca de qualidade de imagem. Hum. Então não é o melhor sistema para proteger a objetiva. Então como é que posso proteger a objetiva? Bem, com certeza que te convém protegê-la prestando muito mais atenção quando a utilizas e até montando um parasol, assim no caso de queda, em vez de partir a lente, na pior das hipóteses, estraga-se o parasol. Existem outros filtros úteis? Sim, são muito úteis também os filtros de conversão de cor. Lembras-te quando falámos da regulação do branco, graus Kelvin? Sim, sim. Então, dissemos que para o digital é importante regular a máquina para a correta regulação do branco, enquanto no caso do filme devemos decidir que tipo de filme utilizar com base na fonte de luz que está a iluminar a nossa cena. Hum. Se, por exemplo, te encontras no exterior e estiveres a fotografar um edifício histórico fotografando a fachada e tiveres a máquina carregada com filme para luz daylight, depois vais para o interior e encontras uma bela sala com frescos, mas iluminada com luz artificial. Lembra-te do que dissemos em relação à luz de tungstênio que tem uma temperatura de cor diferente do Precisamente, daylight? lembro-me bem. Que, sobretudo no vermelho, precisa de um filtro com um tom azul. Um filtro conversão de cor que transmite a regulação do branco da tua imagem sobre os valores corretos. E isso permite-te executar a fotografia sem necessariamente mudar o filme. Uhum. E, portanto, podes executar mais disparos utilizando o mesmo rolo, mas de vez em quando adaptando, graças ao filtro de conversão, a temperatura da cor da fonte e iluminação utilizada na regulação correta do branco. Bem, e há outros filtros que fazem, sei lá, efeitos especiais? Há uma infinidade de filtros que produzem efeitos especiais, alguns que até invadem demasiadamente as imagens, correm o risco de aborrecerem. Os mais utilizados até é um filtro difusor, que muitas vezes é utilizado no retrato para disfarçar, digamos, as rugas de uma pessoa ou para aligerar as imperfeições do rosto. Outros filtros muito utilizados são os filtros cross-screen, que praticamente em cada ponto de luz presente na tua imagem produzem um efeito de estrela. Ok. Mas, como te dizia, tendem a aborrecer rapidamente. Uhum. E não há outros? Com efeito, há outro filtro especial. Quer dizer? Aquele que permite ver através da roupa. Onde? Mostra lá. Estes óculos, olha, queres experimentar? A sério? Sério?